A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma noite abençoada, um dia abençoado na presença do Senhor. Peço desculpa pelo breve atraso, como já tem sido de costume. No entanto, é que como se voltou às atividades, então infelizmente vamos atrasando um pouco, de vez em quando. Mas, todavia, estamos aqui para adorar o Senhor. E para o Senhor não tem hora nem tem dia. Então, o Senhor está disponível para adorarmos incessantemente. Amém? Aleluia. Iniciaremos então com louvor e adoração ao Senhor, enquanto a ministração será preparada para os nossos ouvidos. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Sei que seu amor é pra mim.
Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez, Deus abençoe a todos. Estamos aqui no dia de hoje para darmos continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Estudo esse que ontem falamos um pouco sobre as duas testemunhas, mais um pouquinho sobre os 144 mil e também acabamos por abordar mais algumas pragas que rolaram, sendo permissão também de Deus. E hoje nós iremos ver as 7 taças da ira de Deus. Hoje iremos conhecer o que acontecerá quando Deus ficar irado naqueles dias. Amém? Vamos então abrir a nossa palavra em Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 1. Estão felizes com Jesus? Coloque o vosso amém. Amém? Apocalipse, capítulo número 16, versículo número 1. Tem tudo a ver com ele. Apocalipse 16, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre toda a terra as 7 taças da ira de Deus. Amém? Oremos. Pai, te damos graça por esse momento, Deus. Te damos graça pela tua misericórdia. Te damos graça também, Pai, por todas as bênçãos que tens nos dado, pelos livramentos e pelas situações pela qual nos tens guardado e exaltado. Pai, pedimos nesse instante que a tua graça recaia sobre nós, Pai, que a tua bênção e o teu Espírito recaia sobre mim para a ministração da tua palavra, Pai. Assim, então, eu peço que desse momento para frente não seja eu, Pai, mas tu que vives em mim. Toma, meu Pai, e faz da minha boca tua serventia. Deus, faz também com que todos aqueles que nos ouvem agora e aqueles que hão de nos ouvir estejam preparados e que a tua graça e a tua misericórdia permitam, Pai, que os seus ouvidos espirituais se abram para entender a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, iniciamos com o texto de Apocalipse 16, 1, onde diz que o anjo ouviu uma voz, João ouviu uma voz forte que vinha do santuário e que dizia para os 7 anjos para irem derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, podemos entender que cada anjo aqui pegou em uma taça da ira de Deus e foi derramar. Mas agora perguntamos em que consistia essas taças. Essas taças, conforme o nome já diz, as 7 taças da ira de Deus consistiam verdadeiramente na ira de Deus. E iremos acompanhar a partir de agora cada uma delas. Virá ao nosso conhecimento. Amém? Versículo 2. Apocalipse 16, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Amém? Meus irmãos, a Bíblia é bem explícita que naqueles tempos não haverá salvação. Não pela graça, mas sim pelo sangue, pela dor. Porque a salvação e a parte de perdoar os pecados sempre estiveram presentes em relação
a salvação. Sim, nós olhamos que no Antigo Testamento para ver a remissão de pecados, pegava-se no animal e matava-se o cordeiro. Da mesma forma, também pegavam, no Novo Testamento, vemos que Jesus veio e sacrificou-se como cordeiro vivo. E no tempo da tribulação não haverá nem cordeiro animal, nem cordeiro vivo para nos salvar. Irá o nosso corpo, o nosso sangue, a nossa carne é que será o meio da salvação. Teremos, ou aqueles que ficarem terão, de engolir sapos e passar pela dor, passar pela tribulação, conforme já temos visto, passar pelo caminho complicado da ira ou da manipulação do anticristo e posteriormente da ira de Deus. Amém? Mas todavia, a palavra aqui diz que a primeira taça é derramada para aqueles que têm o sinal da besta. Amém? Aqueles que têm o sinal da besta. Aqueles que têm o sinal da besta receberão as 7 iras de Deus. E começa com uma praga de doença na pele. E a Bíblia nos diz que para o povo escolhido, aquelas doenças na pele significavam impureza. Quando a infecção na pele chegava até um nível de contágio. Podemos olhar isso em Levítico 13. Olha-se que quando o povo, naquela época, tinha problemas na pele, feridas ou coisa parecida, tinham de ser levados até o sacerdote, no caso de Levítico é Arão, ou então os seus filhos, para aí então definirem se aquela pessoa, ou se a doença era contagiosa ou não, para definir o status da pessoa, se era uma pessoa impura ou se permanecia pura. Amém? Levando em conta isso, aqui fala que o primeiro anjo derramou a primeira taça da ira e abriram-se feridas malignas. Tais feridas ou tais úlceras, fala-se em úlceras por causa das feridas que acometiam completamente o corpo. Mas isso abrangiu somente aqueles que tiveram sobre si a marca da besta. Agora, quem não teve a marca da besta no seu corpo, tatuada ou inserida na sua mão direita ou na testa, estes não receberão tais pragas. Quem receberá essas pragas são aqueles que têm a marca da besta. Amém? E então, em todo tempo, em cada praga, Deus pega e Deus faz sempre com que uma parte das pragas ou da ira dele atinja sempre o ser humano. Amém? Diretamente, não só pelo ambiente ou coisa parecida. Se formos a lembrar as 10 pragas do Egito, conhecidas também como Makot Mizraim, que é, no hebraico, pragas do Egito, Makot Mizraim. Então, vemos que na 10ª praga houve morte. Houve morte diretamente no que toca à vida humana. Então, atingiu a parte humana. Ficamos a saber que os primogênitos morreram com a 10ª praga de Deus ali. Amém? Então aqui, no caso, estamos a ver que esta primeira taça da ira de Deus acomete feridas no corpo. Amém? Continuamos então. O segundo anjo, versículo 3. Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e este transformou-se em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Meus irmãos, quando Deus fala de toda criatura que vivia no mar, é tudo aquilo que habita verdadeiramente no mar. Peixes e tudo mais. Amém? Eu digo isso por quê? Porque há tempos eu conversava com uma irmã, uma amiga minha, e a amiga, ela acredita que existe uma vida semi-humana por baixo da terra, por baixo da água, ou no aquático. Ela acredita que existe.
E ela ainda citou para mim o exemplo daquele filme também conhecido, Aquaman, dizendo que o que acontecia naquele filme era real. Eu não acredito. E a palavra de Deus não nos dá base nenhuma para comprovarmos isto. Então, ele foca simplesmente no mar. Por quê? Porque o mar, querendo ou não, o mar nos alimenta. O mar nos dá comida. O mar nos dá riquezas. O mar nos dá muita coisa. Quando vamos pensar em extrair o petróleo, que porventura aqui em Angola é o maior benefício que faz com que o país pegue e verdadeiramente ande, é o petróleo. E nós extraímos o petróleo do mar. Nós conseguimos tirar peixes do mar para nos alimentarmos. Então muita coisa o mar nos dá. E quando ouvimos aqui que a segunda taça é derramada no mar e o mar se ficou como sangue, transformou-se em sangue como de um morto, podemos entender aqui nessa parábola que verdadeiramente o mar ficou estéril. O mar deixou de dar frutos, deixou de dar vida, deixou de dar comida, deixou de dar riquezas, porque ele ficou morto. Pode ser que o mar ficou todo vermelho? Pode sim, mas é pouco provável. Por isso é que ele nos acrescenta aqui a palavra como morto. Amém? Continuando, vemos aqui ainda que quando o anjo transformou a taça o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então, em seguida, veio o terceiro anjo, que o segundo anjo pega e trata do mar, o terceiro anjo pega e trata do rio. Em que o rio nos condiciona? Nós sabemos que nós bebemos água doce. Então, automaticamente, a água do rio, a água da nascente, ela é tratada e nós consumimos. E muitas outras situações vêm a partir daí. Há um consumo da água do rio. E então, parando esse consumo, bloqueando que isso aconteça, dessa forma, podemos ver e entender que a própria humanidade ficará extremamente prejudicada. E Deus não precisa bater fisicamente. Basta que tais atitudes comecem e tais castigos circulem e o próprio povo irá se destruir. Nós olhamos quantas vezes estamos a caminhar e, caminhando, sentimos sede. Ou muitos de nós gostam de fazer exercício, vai fazer uma caminhada no calçadão, ou vai fazer uma corrida e de repente precisa de água. Agora eu te pergunto, meu irmão, se não tivermos a água naquele momento para beber, de que viveremos nós? De refrigerante? De cevada? Todavia, para se fazer a cerveja ou para fazer refrigerantes, também será necessário água. Então, o que irá consumir o ser humano? O que irá ingerir o ser humano? Isso é um castigo muito forte. Muito forte. Então, quando essa situação acontecer, eu entendo e eu vejo que os que estiverem aqui ficarão sem água para beber. Ficarão sem água para beber, porque os rios serão extremamente atingidos. Aqui, continuando, versículo 5. Então, Apocalipse 16:5. Então, ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó Santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. Eles quem? Todos aqueles que perseguiram o povo de Deus, perseguiram profetas, e houve muita perseguição antes e depois da tribulação. Ou melhor, antes e durante a tribulação. Amém? Porque neste período aqui estará a decorrer ainda a tribulação. Então, antes da tribulação, nos dias de hoje, temos sido perseguidos. Existem profetas que são perseguidos. Existem homens de Deus que são perseguidos e muitos rejeitados. Nos tempos de Jesus,
vimos que houve um massacre para a igreja, houve um massacre para os discípulos e os apóstolos. Houve uma procura terminável e determinável. Amém? Então, tais factos e tais pontos são muito relevantes e importantes. Então, versículo 8. Continuando, o versículo 6. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Ou seja, aquilo que tu plantas, tu colhes, meu irmão. Deus pegou e usou a simbologia do que o povo sofreu e houve derramamento de sangue perante os profetas de Deus. Muitos morreram por proclamarem a palavra e o ministério de Jesus. Muitos morreram por falarem a verdade que Deus ensina. Muitos foram massacrados pelo sangue. E então, por tal coisa acontecer, diz a palavra de Deus aqui, também beberão sangue. Amém? Também sofrerão dor. Também será complicada a vossa trajetória. Amém? Olhando e vendo aqui, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi do altar responder, versículo 7, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E aí olhamos, quando o quarto anjo derrama a sua taça no sol, e foi dado poder para o sol queimar os homens com fogo. Meus irmãos, nos dias de hoje, nós já temos sentido um aquecimento acima do normal. O calor de hoje não é igual ao calor de há 15 anos ou 20 anos atrás. O calor de hoje, as temperaturas atingem níveis mais altos. E pela ciência nós entendemos que cada ano que passa degrada-se a camada do ozono. Mas nós não podemos esquecer que a Terra, a atmosfera, é composta por 5 camadas. E cada camada tem a sua função. Nós temos a troposfera, a estratosfera, a exosfera, a termosfera, a mesosfera e o conjunto dessas 5 é a chamada atmosfera. E então, meus irmãos, a camada de ozônio, ela faz parte da estratosfera. E quando tais coisas começam a atingir, esta camada começa a perecer. E podemos olhar também que o sol queima porque os raios virão diretamente. E o sol será capacitado para atacar fogo ou para fazer que haja fogo. Mas o fogo aqui pode ser no sentido físico ou literário por causa do aquecimento. Porque nós queimamos quando o sol nos bate diretamente. Quantas pessoas ficam vermelhas? Quantas pessoas têm alergia ao sol? No entanto, todavia, nos dias de hoje, Deus coloca a sua mão para que aquilo não nos atinja tão fortemente. Mas quando Ele derramar a sua quarta taça da sua ira, quando Ele permitir que o anjo derrame essa taça, automaticamente a sua mão fará isso. E quem permanecer aqui ficará descoberto e receberá tais impactos. Então, a Bíblia diz que haverá fogo, queimará o sol. Cadê? Aqui no versículo 8 de Apocalipse 16. Será dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E então, os raios solares, a sua emissão pode causar fogo. E que camada é que é rompida para que isso aconteça? Isso acontece quando a exosfera e a termosfera pegam e destroem a camada de ionosfera. Automaticamente a radiação solar ela entra como uma forma extremamente bruta e nunca vista antes. Porque até então não houve permissão de Deus para que isso acontecesse. E o irmão tem razão. Nessa altura, nem os ar-condicionados vão funcionar. Ou melhor, funcionar, eles funcionarão, mas não terão capacidade de suportar tamanho calor. Não terão capacidade de suportar tamanho calor.
Amém? Estes foram queimados pelo forte calor, aquilo que acabamos de dizer. Pelo forte calor foram queimados. Continuando, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Meus irmãos, não sejais teimosos. Nós somos teimosos, o povo é teimoso. Em meia tribulação, em meia circunstância, ainda vendo eles que o mundo estava de cabeça para baixo, ainda assim, o orgulho foi maior do que o arrependimento. A descrença será maior que o arrependimento para aqueles que colocarem a marca da besta. Porque acreditamos que quando eles colocarem serão controlados. Porque eles estarão possessos de tanto adorarem a besta e o anticristo. Amém? Continuando, versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, mais uma vez, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. A língua, meu irmão, a língua, ainda assim eles não se arrependeram daquilo que tinham feito. E a palavra de Deus, ela nos mostra, em Mateus 12, versículos 36 e 37, se não estou em erro, que as palavras serão cotadas para a nossa bênção, ou então serão cotadas para a nossa condenação. Dessa forma, temos de ver o que falamos, temos de nos examinar, temos de saber amar o próximo e gerir situações. Cadê os frutos do Espírito? Então, nesse momento, esse pessoal que está aqui está isento desses frutos. Está propenso simplesmente a blasfemar. Exatamente, conforme disse o irmão Luquene, estarão propensos ou estarão sobre o espírito que estava sobre o faraó lá no Egito, que simplesmente pegava e teve um comportamento extremamente agoniante, teve um comportamento extremamente desagradável. Ele pegou, recusou arrepender-se e fez com que recaíssem as 10 pragas sobre o Egito. E fez ainda que a 10ª praga levasse o seu próprio filho, por causa da sua resistência e teimosia. Naqueles dias também acontecerá tal coisa, mas não será o faraó, mas serão aqueles que tiverem a marca e o sinal da besta atribuído a seus corpos. Amém? Continuando. Versículo 12. Chega o 6º anjo, e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Mais uma vez, a taça é derramada sobre o rio Eufrates. Onde fica o rio Eufrates? O rio Eufrates, ele fica nas regiões onde ficava, onde nasceu o fundamento da vida, aonde nasceu era o Jardim do Éden, aonde nasceu o pecado, aonde tudo aconteceu. Amém? Por tal motivo, nós vemos aqui que a taça é derramada naquele lugar. E é mais um ponto para nós olharmos que verdadeiramente a tribulação, primeiramente, é para os escolhidos. Ou seja, não necessariamente os escolhidos marcados por Deus, não. Mas quando digo escolhidos, para o povo escolhido, Israel. Porque Israel rejeitou Deus quando ele vem por meio de Jesus. Amém? Eles ficaram à espera de outro Messias. Algum Messias que fazia alguma coisa diferente do que eles estavam à espera. Mas Jesus veio para a boa nova. Jesus veio para o amor e não para a guerra. Jesus veio para salvar e libertar os cativos. Mas
os israelitas, eles entendiam outro tipo de cativeiro. Os judeus olharam para outro tipo de cativeiro e não o cativeiro pelo qual Jesus veio e pregou o seu evangelho. Amém? Continuando aqui. E secaram as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Olhando aqui para aquilo que narra a Bíblia, mais uma vez nós vemos uma trindade satânica, uma trindade do mal, porque em todo tempo o maligno ele tenta imitar a Deus, aonde nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui eles têm diabo, anticristo e falso profeta ou besta. Amém? Então há que ter cuidado com tais coisas, há que ter cuidado com falsas revelações, há que ter cuidado com aqueles que nos encaminham para aquilo que não é de Deus. Amém? E a Bíblia alerta em todo o tempo. Continuando. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Sim, Deus falou que os milagres e sinais que aqueles irão fazer aqui, os do mal, se Deus não pegasse e não encurtasse o tempo, eles teriam capacidade de enganar até mesmo os escolhidos. Quando Deus fala de enganar até mesmo os escolhidos, eu penso nos selados, porque eles não serão corruptíveis. Eles serão, conforme vimos, eles serão imaculados, não serão corruptíveis, e serão das 12 tribos de Israel, com exceção da tribo de Dan, que é atribuída uma outra tribo, que é a tribo de Manassés, porque é filho de José, sendo que Efraim e Manassés foram tidos por Jacó como filhos de Jacó também, e não necessariamente filhos de José. Então, por tal motivo, lá no Apocalipse capítulo 7, nós não vemos a tribo de Dan ali inclusa, mas vemos a tribo de Manassés. Amém? Aleluia. Então, continuando, eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Que batalha é essa? Essa batalha, no hebraico, ela tem o nome de Armagedon. Armagedon. Amém? É a batalha final. Continuando, versículo 15. Eis que cedo venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Mais uma vez é relatado aqui que Jesus vem como ladrão. Ele não avisa. Ele simplesmente aparece. Amém? Então, fiquem atentos, perseverem, e não sejais tentados ao inimigo, ao maligno. E se porventura acontecer, arrependa-te verdadeiramente e volta para o caminho do Senhor. Amém? Continuando. Então, versículo 16. 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Aquilo que acabei de falar há pouco. Continuando. Versículo 17. O 7º anjo derramou a taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Vejamos uma coisa. Nós conseguimos olhar aqui um paralelo. Sempre que há alguma permissão ou alguma tristeza no coração de Deus, existe uma manifestação sempre, aonde inclui terremoto, relâmpago, vozes. Até agora no livro do Apocalipse tem relatado isso. E se pararmos para analisar o momento da crucificação de Jesus,
podemos lembrar que houve relâmpagos, houve trovões e houve terremoto. O véu se rasga quando aquela lágrima de Deus cai. Toda essa turbulência, tudo isso acontece. Amém? Então, tenhamos atenção a certos detalhes. Continuando. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Meu irmão, se estamos a passar mal com terremotos, não aqui em Angola e não no Brasil, mas, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, em outros lugares, quando há aqueles terremotos complicados de escala 8, 7,5 e por aí fora, tudo treme. E é complicado. E imaginem um terremoto nunca visto antes. E por que houve esse terremoto? Sempre que há terremotos, relâmpagos aqui na Bíblia, nós vimos que é sempre a consumação de alguma coisa. Ou consumação de selos, ou consumação de trombetas, ou consumação agora das taças de ira. E conforme o irmão referiu aqui, sim, Jesus pega na cruz, ele fala tetelestai. Tetelestai no hebraico, no português, desculpa, no grego, no português, tetelestai significa está consumado ou está feito. E tal expressão aparentemente é usada aqui. Está feito novamente. Então, houve um terremoto, houve relâmpago, houve tudo isso. Amém? Continuando. Versículo 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Imagina uma pedra de granizo de 35 quilos. Se quando há chuva de granizo, nós já apanhamos chapada da própria chuva, apanhamos bofetadas da própria chuva, imaginem uma chuva de granizos com pedras de 35 quilos. É para matar, meu irmão. 35 quilos sobre a tua cabeça, levando em conta a velocidade que aquilo vem, é para esmagar. Então é para acabar de dizimar a terra, de acabar com todas as coisas que não agradam a Deus. Todas as pessoas que blasfemam, há blasfêmia no nome de Deus. Amém? Continuando. Eles blasfemaram daquilo que eu acabei de dizer contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Amém? A praga foi terrível, meu irmão. Então eu te digo, na noite de hoje, mantenha-se no caminho, mantenha-se na verdade, mantenha-se na palavra, mantenha-se no entendimento, mantenha-se no conhecimento. Pereça em Deus. Permaneça em Deus. Permaneça em Deus. E não caia, não pereça, fique firme. Lute contra tudo e todos, contra as situações, contra as advergências, contra o mundo. E fique firme na palavra do Senhor, porque só Ele tem verdade, vida eterna e revelações para a tua vida. Só Ele tem a boa, perfeita e adorável situação. Amém? Somente Deus é Deus. Somente Deus permite que tais coisas aconteçam no tempo que Ele quiser e não no tempo determinado por nós. E por conta do pecado, da rebeldia e da insubordinação da humanidade, as taças da ira de Deus cairão sobre a terra. Mas, meu irmão, a boa notícia de tudo isso é que se nós permanecermos em Cristo, confessarmos a Ele como Senhor e Salvador,
formos batizados e entrarmos num processo constante de santificação, o nosso corpo verdadeiramente será o templo do Espírito Santo. E a nossa casa será a casa que Deus tem prazer em habitar. Será a casa que Deus tem prazer em habitar. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Essa palavra do dia de hoje, a palavra que tínhamos para entregar hoje, e a palavra que por Deus foi abençoada e entregue a todos. Amém, meu irmão? Quem é amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então, pratiquemos boas obras, façamos tudo aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Não iremos pecar? Mentira! Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas todavia nós também somos conscientes. Deus nos dá a consciência para arrependimento. A nossa consciência tem que pesar para o arrependimento das situações. Então, se tivermos consciência e tivermos discernimento, nenhuma situação será maior do que Deus para nos limitar à maldição, nem nos limitar à ira de Deus, mas sim para nos elevar no conceito da salvação, da misericórdia e da verdade, caminho e luz que Deus tem para nós. Amém? Aleluia! Sejamos templo do Espírito Santo, sejamos casa de Deus, em nome de Jesus. Amém? Ficamos então agora com a adoração ao Senhor, e para aqueles que verdadeiramente quiserem ou tiverem alguma questão em relação à palavra aqui abordada, estejam à vontade para exprimir opiniões ou exprimir perguntas, para que assim então, em nome de Jesus, fiquemos completamente esclarecidos em relação à palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Ainda estamos na graça, meu irmão. Aproveitem a graça. Aproveitem o tempo da graça. Não façam como muitas igrejas, muitas seitas e muitas situações que andam por aí, querendo falar simplesmente sobre a lei e transformar o tempo da graça no tempo da lei. Por tal motivo, por tal transformação, ouçam bem o que eu digo agora. Por tal transformação, Israel ficará e será pisada na tribulação. Por quê? Porque uma parte de Israel aceita Jesus, automaticamente reconhece que ele é Cristo, e quando o véu se rasga naquela crucificação, é dividido os tempos, é dividida as eras. Antigo Testamento, época da lei. Novo Testamento, época da graça. Pelo pecado, Romanos 5, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, mas por um homem também nos é dada a salvação e nos é tirado o pecado, Jesus Cristo. Então, não confundam a lei com a graça e nem coloquem preceitos de lei num tempo de graça. Saibam fazer a diferença e saibam fazer o balanceamento. Amém? Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Oh Deus, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Ah, meu Deus. Vamos lá agora louvar o Senhor. As redes sociais têm nos tramado esses dias e tem sido difícil louvar e adorar ao Senhor. Louvemos.
casa é sua, pode entrar, mas vazio de mim, mas vazio de mim. Só teu vento. Aleluia, aleluia,
Aleluia, glória a Deus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Então, meus irmãos, eu digo hoje que a casa de Deus seja verdadeiramente o nosso corpo. Que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, para que naqueles dias, nada disso aconteça conosco, porque Deus fala em Apocalipse 3, versículo 10, que Ele nos guardará daquela tribulação, daquela ira, daquela situação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então louvemos a Senhor mais uma vez, que essa casa é sua casa e nós deixamos ela para você, Jesus. Amém? Então vamos. Essa casa é sua, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa nós deixamos ela pra você. Aleluia. Glória a Deus. Continuamos a louvar o Senhor então. Continua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E então, alguma pergunta aqui? Temos alguma pergunta relacionada à palavra do Senhor? Aleluia. Então, se não há perguntas, significa que a palavra foi claríssima e abençoada. Então, fecharemos com um louvor. E se até o final desse louvor não houver, então, questões, aí encerramos o nosso devocional de hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós os desejamos outra vez aqui. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo
sinto arrepio. Ele é uma pessoa. E ele quer ser apresentado em grande estilo, com muito poder. Vocês estão prontos para conhecê-lo mais, de maneira ainda mais íntima, de maneira ainda mais desesperada? Peçam e receberão. Peçam e receberão. Pois vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos filhos. Ainda mais seu Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Ei, Deus! Não estejamos propensos ao apocalipse. Estejamos propensos ao arrebatamento. Digo-vos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos então encerrar o nosso devocional de hoje. Para amanhã voltamos para aqui com garra e sabedoria e temor à palavra do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, encerraremos o nosso estudo em relação ao livro de Apocalipse. Pode ser que nós vamos pegar alguma parte anterior, porque tem algo que eu gostaria de lhes falar em relação à situação de João, quando ele vê que não havia ninguém justo naquele lugar para abrir o livro que somente o Cordeiro poderia abrir. Então, se assim Deus permitir, no dia de amanhã, ao finalizarmos toda essa palavra de Apocalipse, vamos dar uma passada rápida por esse livro de Apocalipse, que está no Apocalipse, capítulo 5. Amém? Vamos então finalizar com a nossa oração, para que Deus possa completar aquilo que Ele veio a fazer por meio de palavras e que se concretize a sua vontade em nossas vidas. Amém? Sejam casas de Deus. Saibam recebê-lo quando Ele vier, ou quando Ele vem. Quando Deus vem até nós e nos dá calma, sabedoria, discernimento, paz, amor e tudo mais que Ele nos oferece nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, te damos graça por esse momento abençoado que tivemos na Tua presença. Te damos graça, Pai, porque em todo o tempo a Tua palavra, o Teu ser, Pai, o Teu Espírito é maior do que nós, ó Pai. Te damos graça por Tu nos teres escolhido, ó Pai, não como
principais da videira, mas sim como adotados à tua videira. Mas todavia, Deus, não deixamos de ser teus filhos. Porque aquele que é filho legítimo e o que é filho adotado, nada difere quando o pai tem um amor verdadeiro para dar. Então, nós sabemos e nós cremos que o teu amor é infinito sobre nós e te pedimos perdão por nós sermos também infinitamente falhos contigo, ó Pai. Perdoa-nos, Pai. Faz-nos pessoas melhores, filhos melhores, em alguns aspectos, criaturas melhores, ó Pai. Para que assim, então, tudo aquilo que te agrada, Pai, possa ser proporcionado a partir de nós. Pai, livra-nos de todo o mal, na noite de hoje, no dia de amanhã. Guarda-nos, Pai, na tua presença e que o teu Espírito consiga entrar em nós com clareza e que encontre pureza e limpeza em nós, para que assim, então, verdadeiramente, possamos agir como templo do Espírito Santo e que a nossa casa, a casa em que habitamos com a nossa família, possa ser a tua casa. E juntamente que as igrejas que clamam pelo teu nome, que sejam verdadeiras e que verdadeiramente ali também possa ser a tua casa, Pai. Oramos e pedimos perdão em nome das nossas falhas, Pai, em nome dos nossos desesperos, dos nossos medos, pois sabemos que tu és suficiente, Deus. Pois a tua palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e tudo o resto será acrescentado. Então, Pai, nós cremos sim que será acrescentado. É assim que pedimos perdão pela nossa ansiedade, pelo nosso medo. Pedimos também perdão, Pai, por aquelas igrejas, aquelas congregações que em parte clamam a Ti e em parte clamam outras coisas, ó Pai, que verdadeiramente não agradam a Ti. Pedimos perdão por eles, Pai. Pedimos perdão pelo próximo. Pedimos perdão por nós. E também nos clarificamos em seguir o Teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ide em paz. Que a graça de Deus, a comunhão nas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos. Espero por vocês amanhã, no mesmo horário, 18h30, podendo por vezes atrasar um pouquinho, mas que Deus permita que aqui estejamos para orar e louvar ao seu nome. Amém? Deus abençoe a todos.